E aí eu já queria perguntar para você quais são os tipos de cirurgia íntima que existem aí, porque antigamente não existia nada. Quando existia, era algo que era... Era períneo e lábios. E não, nem lábios, não tinha. Era, por exemplo, fazer uma reconstrução. Não era uma coisa estética. Era algo, se fosse grave, funcional, um câncer ali na região. A gente não ouvia falar. E a gente sabe que de 5 anos pra cá, a estética íntima aumentou muito. E eu fico muito feliz em falar disso daí, porque eu sou uma pessoa que eu defendo assim, eu falo de autoestima. Mas eu falo, cara, você tem condição de botar um narizinho novo, um botoquinho, a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é. Mas se você te sentir incomoda e se você pode, cara, vai lá e muda, não tem problema nenhum nisso daí. Então a gente tem 2 alternativas. Ou a gente tem certas coisas que a gente não pode mudar. Eu sempre dou o exemplo da minha canela, por exemplo. Cara, minha canela é fina. Eu já fui juro pra você, eu já fui pro nutricionista pra ver se eu engordava a canela. Ele falou, irmã, então... Não. Aí eu fui pro personal trainer e falei, não, qual é o seu objetivo? Não tem aquela... Eu falei, engrossar a canela. E ele, então, canela não tem músculo, não sei se você sabe, né? E eu, é mesmo, né? É só osso e tendão, não tem como. Falei, então vou botar um silicone aqui. Né, aí ele falou, então, fui no cirurgião plástico, ele, então, aí se a gente aumentar a panturrilha, a canela vai ficar mais fina ainda. Então, quer dizer, eu fiz de tudo por conta da minha canela fina. A minha canela é tão fina que ela cabe nesse miolo da minha mão aqui, assim, juro pra você. Aí o que acontece? Diante de todas as possibilidades que eu fui atrás dos recursos, não tinha como. Então o que eu fiz? Eu vou passar o resto da minha vida sem usar o short, sem usar uma saia. Não vou. Sem botar uma sandália que amarra. Não vou. Então a canelinha que eu tenho foi essa que Deus me deu. A gente aceita e vai ser feliz. Então acredito que tem certas coisas na vida da gente que a gente consegue mudar. Pode mudar? Tem condição? É a cor do cabelo, até o olho a gente muda hoje em dia, bota uma lente, tem umas coisinhas que dá pra fazer. E tem certas coisas que não dá pra mudar. E eu acho que a estética íntima era isso. Por que eu contei essa história toda? Porque antigamente não dá pra mudar, não existia. Você nasceu com aquelas bochechas lá, você ia morrer com aquelas bochechas. O clitóris era grande pendurado pra fora, ou era escondido pendurado pra dentro, a arbeiçola de dentro pendurada pra fora, era o que tinha. E hoje em dia não. Então assim, eu estou empolgadíssima e felicíssima, peço até desculpa a audiência que eu falei demais, é porque eu tô muito empolgada aqui, porque, cara, você tem literalmente nas mãos, assim, e os recursos que a medicina, a tecnologia traz pra gente hoje, e é isso que eu quero trazer pra elas, porque tem muita gente que nem sabe que existe. Exatamente. Então tem a parte funcional, mas tem a parte estética, e, cara, tá cada vez mais popular. Então teu trabalho é um trabalho abençoado, é um trabalho lindo, porque eu tenho certeza que você devolve vida e autoestima para as mulheres. Exatamente. Enfim, eu só queria dizer isso. Não, sua abertura foi fundamental, porque o que eu muito escuto é, pra que mexer? Porque ninguém vê. Como ninguém vê? A dona do corpo tá vendo. Então é o que incomoda a ela. Lógico que a parte médica tem que ter um bom senso, como tudo, e para qualquer tipo de tratamento, principalmente se for o estético, a gente tem que ponderar se aquilo ali faz sentido ou se não faz sentido. Muitas vezes a paciente tem o que a gente chama de dismorfismo, né, corpóreo, e não tem uma referência do que seria o ideal. Às vezes fica imaginando que é uma foto que tá com inteligência artificial, inclusive ali, moldando. Que também só surgiu agora, e como antigamente não tinha como a gente saber se era ou não. Mas tinha as Playboy, levava Playboy, vamos conversar. Que é tudo editado também. Que é tudo editado. Maquiagem. As Playboy antiga ainda não existia edição, mas tem ali um jogo de luz, porque tinha que ser com o fotógrafo Cheblezé, do não sei o que Lezé, com a câmera XPTO dos aquelas câmeras que já tira a ruga da gente automaticamente. E tem maquiagem, querida. Tudo, exatamente. Muito maquiador ali. Então, imagina a profissão da pessoa ser maquiador de Cheroline. É boa. Então, é fundamental saber que quem tem um problema... Então, você estava falando da canela... Provavelmente ninguém notou isso da sua canela, mas era uma coisa sua e que se você pudesse, você teria feito. Então, a gente tendo a possibilidade de ajustar algo que nos incomoda... Isso aí, e principalmente eu falo da região genital, você aí deve ter essa experiência pessoal também. Quando você muda alguma coisa ali na região íntima, que dá uma melhora para que ela se sinta bem,
isso muda a vida dessa mulher toda. É no âmbito dela pessoal, do relacionamento com as pessoas, não é só com o parceiro, com a parceira, é no trabalho, ela fica mais empoderada. É uma paciente que realmente dá o retorno de energia boa, é tão gratificante. E de você poder mudar a vida de alguém. E em relação às cirurgias. Pronto. As cirurgias, hoje, todo mundo pensa que é somente o lábio interno. Eu assisti em um episódio de vocês que eu fiquei, assim, emocionada ouvindo falar, porque eu levanto uma bandeira, e aí vou só fazer um adendo antes de falar das cirurgias, de lábio interno e lábio externo. Porque antigamente a gente chamava pequeno lábio e grande lábio. Então, quanto mais a gente for falar sobre isso, é melhor para todo mundo estar falando essa mesma língua. Porque quando a gente fala lábio... Eu estudei. Pequeno lábio, o que fica na cabeça da mulher? Isso aqui é para ser pequeno. Se o pequeno tá maior do que o grande, é porque tá errado. E não necessariamente tá errado. Você pode estar super satisfeita com ele desse jeito, pode não lhe incomodar, e tá ótimo e tá bem. Então, quando a gente passa a falar lábio interno e lábio externo, fica mais fácil para ela entender o que é, para ela se conhecer anatomicamente e não colocar neura na cabeça que um tem que ser maior do que o outro ou menor. Então, isso aí a gente já começa a tirar um pouquinho, né, desse problema emocional. Mas, no geral, a principal cirurgia que elas procuram é literalmente para reduzir o lábio interno. Então, é a parte de dentro que cresce e ele exterioriza para a parte de fora. Como essa parte de dentro é uma semimucosa, faz sentido não somente na estética, porque ela fica em pé, fica uma coisinha penduradinha, mas também do ponto de vista de sensibilidade. Essa paciente bota muitas vezes uma calcinha de lycra ou calcinha de renda. Os espaçozinhos da renda, às vezes belisca, ela incomoda. Essa paciente tem, às vezes, dificuldade para andar de bicicleta. A gente sabe que aumenta o fluxo sanguíneo quando vai ter relação sexual. Então, imagine, você tá com excitação, o que acontece? Aumenta ele mais, às vezes dificulta entrar. Uma assimetria desse lábio muito grande faz o que eu chamo de funil. Você vai no banheiro público, você fica mais assim, em pezinha, aí ele faz um funil pro lado, tá um pequeno, outro grande, e aí vai tudo pra perna da paciente. E aí mela a perna da paciente toda, ela tem dificuldade pra ir no banheiro. Tem algumas coisinhas assim que realmente faz sentido e não é somente estética. E também tem a parte estética, que não tem problema nenhum se é aquilo ali que incomoda ela. Esse é o número 1. Uma queixa que eu sempre ouvi quando eu clinicava, né? Hoje que o pessoal conta tudo mesmo, mas eu já cliniquei durante um tempo, eu sou fisiopélvica. É que quando o lábio de dentro era grande, dói na hora da relação sexual, porque sobra aquela pele. Então, na hora que o pênis entra ou que o pênis sai, imagina que aquela pele, ela fica dobrando o tempo todo. Ali, e às vezes entra no canal. E machucava. E ela fala, doutora, sinto dor e tal. E aí a gente precisava fazer trabalho, porque ainda não existia cirurgia na época. Então, a gente fazia trabalho de dessensibilização com a paciente. Entendeu? Tinha que fazer TENS com o paciente, tinha que fazer onda curta com o paciente para fazer um laser ali, por muitas vezes, porque fazia fissura, machucava. E desenvolve até vaginismo a partir daí. Sim. É uma cascata, né? Se algo incomoda, dói, você vai tentar evitar ter, daqui a pougo vem contratura e é uma bola de neve. E essa cirurgia, ela chama... Labioplastia, a gente chama labioplastia interna ou externa, que pode fazer a cirurgia do lábio interno ou do lábio de fora. Que é outra coisa que a gente tenta mudar. Porque se você for pegar pela ANS no convênio para solicitar cirurgia, é ninfoplastia. Que esse nome também só é utilizado aqui. Fora, qualquer artigo científico que você vai ler a respeito é labioplastia. Labioplastia menor ou labioplastia interna. Olha, toquei sem querer, mas não foi à toa. Presta atenção. Nada de ninfoplastia. Pronto, vou corrigir então, que até então eu falava assim, que foi assim que eu aprendi. Mas não, então não é. A ninfoplastia vem de várias coisas, vem de vários sentidos, mas um que o pessoal se apega muito é o de ninfeta. Quando a gente é pequeno, a vulva normalmente é toda fechadinha. E a paciente, no geral, vem buscando essa vulva toda cooptada, toda fechada. Né? Como a sua parte de estética, como ela acha que a idealizada seria assim. Nem todo mundo a gente vai conseguir fazer um procedimento cirúrgico que ela fique assim. Porque depende do volume do lábio externo. Então, às vezes, ela não tem volume no lábio externo, a gente não consegue deixar ele todo coberto, esconder completamente. E eu falo com a paciente, se a gente só esconde... São duas causas para poder você estar escondendo completamente. Ou você é muito nova
Então não tem desenvolvimento puberal ainda para crescer aquilo ali, porque cresce quando a gente atinge, né, a menarca, começa a vir os hormônios. E quando você tem ela mais gorda, quando é mais gordinha. Então, se a paciente é magra, dificilmente vai ficar com ele todo cobertinho. Sim. Mas essa é o que, digamos assim, o que elas mais pedem. A labioplastia é a mais comum e é até para trazer uma estatística para quem está nos assistindo, queria que você trouxesse. O Brasil é um dos países que mais realiza esse tipo de cirurgia no mundo. É o campeão, né, no mundo. E fora somos muito vaidosos. Vamos combinar. E nos olhamos e temos uma depilação que retira todos os pelos, que nos faz olhar mais. Brazilian Wax. Cara, em qualquer filme do mundo que você pensar, tem lá Brazilian Wax. Quando falar Brazilian Wax, arranca tudo.